Vamos ler o livro dos Mormons. O livro de Mormons é um volume de escrituras sagradas comparável à Bíblia. É um registro da comunicação de Deus com antigos habitantes das Américas e contém a plenitude do Evangelho Eterno. O livro foi escrito por muitos profetas antigos pelo Espírito de profecia e revelação. Suas palavras escritas em placas de ouro foram citadas e resumidas por um profeta e historiador chamado Mormon. Registro no ano 600 a.C. e posteriormente se dividiu em duas nações conhecidas como Nefitas e Lamitas. A outra veio muito antes, quando o Senhor confundiu as línguas na Torre de Babel. Esse grupo é conhecido como Jareditas. Milhares de anos depois foram todos destruídos, exceto os Lamanitas, que estão entre os antepassados dos índios americanos. O acontecimento de maior relevância registrado no livro de Mormon é o ministério pessoal do Senhor Jesus Cristo entre os nefitas, logo após a sua ressurreição. O livro expõe as doutrinas do Evangelho, delineia o plano de salvação e explica aos homens o que devem fazer para ganhar paz nessa vida e salvação eterna no mundo vindouro. Depois de terminar os seus escritos, Mormon entregou o relato ao seu filho Moroni, que acrescentou umas palavras duas e ocultou as placas no Monte Cumora. Em 21 de setembro de 1823, o mesmo Moroni, então um ser ressurreto. Oi, Paulo. Alô? O livro expõe as doutrinas do Evangelho, delineia o plano de salvação, explica aos homens o que devem fazer para ganhar paz nessa vida e salvação eterna no mundo vindouro. O livro dos Mormons merece ser lido e estudado porque nos explica todo o bem desta vida, que assim seja. Vamos ler o livro dos Mormons. O livro de Mormons é um volume de escrituras sagradas comparável à Bíblia. É um registro da comunicação de Deus com antigos habitantes das Américas e contém a plenitude do Evangelho Eterno. O livro foi escrito por muitos profetas antigos pelo Espírito de profecia e revelação. Suas palavras escritas em placas de ouro foram citadas e resumidas por um profeta e historiador chamado Mormon. Registro no ano 600 a.C. e posteriormente se dividiu em duas nações conhecidas como Nefitas e Lamitas. A outra veio muito antes, quando o Senhor confundiu as línguas na Torre de Babel. Esse grupo é conhecido como Jareditas. Milhares de anos depois foram todos destruídos, exceto os Lamanitas, que estão entre os antepassados dos índios americanos. O acontecimento de maior relevância registrado no livro de Mormon é o ministério pessoal do Senhor Jesus Cristo entre os nefitas, logo após a sua ressurreição. O livro expõe as doutrinas do Evangelho, delineia o plano de salvação e explica aos homens o que devem fazer para ganhar paz nessa vida e salvação eterna no mundo vindouro. Depois de terminar os seus escritos, Mormon entregou o relato ao seu filho Moroni, que acrescentou umas palavras duas e ocultou as placas no Monte Cumora. Em 21 de setembro de 1823, o mesmo Moroni, então um ser ressurreto. Oi, Paulo. Alô?
O livro expõe as doutrinas do Evangelho, delineia o plano de salvação, explica aos homens o que devem fazer para ganhar paz nessa vida e salvação eterna no mundo vindouro. O livro dos Mormons merece ser lido e estudado porque nos explica todo o bem desta vida, que assim seja. Vamos ler o livro dos Mormons. O livro de Mormons é um volume de escrituras sagradas comparável à Bíblia. É um registro da comunicação de Deus com antigos habitantes das Américas e contém a plenitude do Evangelho eterno. O livro foi escrito por muitos profetas antigos pelo Espírito de profecia e revelação. Suas palavras escritas em placas de ouro foram citadas e resumidas por um profeta e historiador chamado Mormon. Registro no ano 600 a.C. e posteriormente se dividiu em duas nações conhecidas como Nefitas e Lamitas. A outra veio muito antes, quando o Senhor confundiu as línguas na Torre de Babel. Esse grupo é conhecido como Jareditas. Milhares de anos depois foram todos destruídos, exceto os Lamanitas, que estão entre os antepassados dos índios americanos. O acontecimento de maior relevância registrado no livro de Mormon é o ministério pessoal do Senhor Jesus Cristo entre os nefitas, logo após a sua ressurreição. O livro expõe as doutrinas do Evangelho, delineia o plano de salvação e explica aos homens o que devem fazer para ganhar paz nessa vida e salvação eterna no mundo vindouro. Depois de terminar os seus escritos, Mormon entregou o relato ao seu filho Moroni, que acrescentou algumas palavras duas e ocultou as placas no Monte Cumora. Em 21 de setembro de 1823, o mesmo Moroni, então um ser ressurreto. Oi, Paulo. Alô? O livro expõe as doutrinas do Evangelho, delineia o plano de salvação, explica aos homens o que devem fazer para ganhar paz nessa vida e salvação eterna no mundo vindouro. O livro dos Mormons merece ser lido e estudado porque nos explica todo o bem desta vida, que assim seja. Vamos ler o livro dos Mormons. O livro de Mormons é um volume de escrituras sagradas comparável à Bíblia. É um registro da comunicação de Deus com antigos habitantes das Américas e contém a plenitude do Evangelho eterno. O livro foi escrito por muitos profetas antigos pelo Espírito de profecia e revelação. Suas palavras escritas em placas de ouro foram citadas e resumidas por um profeta e historiador chamado Mormon. Registro no ano 600 a.C. e posteriormente se dividiu em duas nações conhecidas como Nefitas e Lamitas. A outra veio muito antes, quando o Senhor confundiu as línguas na Torre de Babel. Esse grupo é conhecido como Jareditas. Milhares de anos depois foram todos destruídos, exceto os Lamanitas, que estão entre os antepassados dos índios americanos. O acontecimento de maior relevância registrado no livro de Mormon é o ministério pessoal do Senhor Jesus Cristo entre os nefitas, logo após a sua ressurreição. O livro expõe as doutrinas do Evangelho, delineia o plano de salvação e explica aos homens o que devem fazer para ganhar paz nessa vida e salvação eterna no mundo vindouro. Depois de terminar os seus escritos, Mormon entregou o relato ao seu filho Moroni, que acrescentou algumas palavras duas
e ocultou as placas do Monte Cumora. Em 21 de setembro de 1823, o mesmo Moroni, então um ser ressurreto. Oi, Paulo. Alô? O livro expõe as doutrinas do Evangelho e delineia o plano de salvação. Explica aos homens o que devem fazer para ganhar paz nessa vida e salvação eterna no mundo vindouro. O livro dos Mormons merece ser lido e estudado porque nos explica todo o bem desta vida. Que assim seja. Vamos ler o livro dos Mormons. O livro de Mormons é um volume de escrituras sagradas comparável à Bíblia. É um registro da comunicação de Deus com antigos habitantes das Américas e contém a plenitude do Evangelho eterno. O livro foi escrito por muitos profetas antigos com espírito de profecia e revelação. Suas palavras escritas em placas de ouro foram citadas e resumidas por um profeta e historiador chamado Mormon. Registro no ano 600 a.C. e posteriormente se dividiu em duas nações conhecidas como Nefitas e Lamitas. A outra veio muito antes, quando o Senhor confundiu as línguas na Torre de Babel. Esse grupo é conhecido como Jareditas. Milhares de anos depois foram todos destruídos, exceto os Lamanitas, que estão entre os antepassados dos índios americanos. O acontecimento de maior relevância registrado no livro de Mormon é o ministério pessoal do Senhor Jesus Cristo entre os nefitas, logo após sua ressurreição. O livro expõe as doutrinas do Evangelho, delineia o plano de salvação e explica aos homens o que devem fazer para ganhar paz nessa vida e salvação eterna no mundo vindouro. Depois de terminar os seus escritos, Mormon entregou o relato a seu filho Moroni, que acrescentou algumas palavras duas e ocultou as placas do Monte Cumora. Em 21 de setembro de 1823, o mesmo Moroni, então um ser ressurreto. Oi, Paulo. Alô? O livro expõe as doutrinas do Evangelho e delineia o plano de salvação. Explica aos homens o que devem fazer para ganhar paz nessa vida e salvação eterna no mundo vindouro. O livro dos Mormons merece ser lido e estudado porque nos explica todo o bem desta vida. Que assim seja. Vamos ler o livro dos Mormons. O livro de Mormons é um volume de escrituras sagradas comparável à Bíblia. É um registro da comunicação de Deus com antigos habitantes das Américas e contém a plenitude do Evangelho eterno. O livro foi escrito por muitos profetas antigos com espírito de profecia e revelação. Suas palavras escritas em placas de ouro foram citadas e resumidas por um profeta e historiador chamado Mormon. Registro no ano 600 a.C. e posteriormente se dividiu em duas nações conhecidas como Nefitas e Lamitas. A outra veio muito antes, quando o Senhor confundiu as línguas na Torre de Babel. Esse grupo é conhecido como Jareditas. Milhares de anos depois foram todos destruídos, exceto os Lamanitas, que estão entre os antepassados dos índios americanos. O acontecimento de maior relevância registrado no livro de Mormon é o ministério pessoal do Senhor Jesus Cristo entre os nefitas,
logo após sua ressurreição. O livro expõe as doutrinas do Evangelho, delineia o plano de salvação e explica aos homens o que devem fazer para ganhar paz nessa vida e salvação eterna no mundo vindouro. Depois de terminar os seus escritos, Mormon entregou o relato a seu filho Moroni, que acrescentou algumas palavras duas e ocultou as placas no Monte Cumora. Em 21 de setembro de 1823, o mesmo Moroni, então um ser ressurreto. Oi, Paulo. Alô? Vamos ler o livro dos Mormons. O livro de Mormons é um volume de escrituras sagradas comparável à Bíblia. É um registro da comunicação de Deus com antigos habitantes das Américas e contém a plenitude do Evangelho eterno. O livro foi escrito por muitos profetas antigos pelo Espírito de profecia e revelação. Suas palavras escritas em placas de ouro foram citadas e resumidas por um profeta e historiador chamado Mormon. Registro no ano 600 a.C. e posteriormente se dividiu em duas nações conhecidas como Nefitas e Lamitas. A outra veio muito antes, quando o Senhor confundiu as línguas na Torre de Babel. Esse grupo é conhecido como Jareditas. Milhares de anos depois foram todos destruídos, exceto os Lamanitas, que estão entre os antepassados dos índios americanos. O acontecimento de maior relevância registrado no livro de Mormon é o ministério pessoal do Senhor Jesus Cristo entre os nefitas, logo após sua ressurreição. O livro expõe as doutrinas do Evangelho, delineia o plano de salvação e explica aos homens o que devem fazer para ganhar paz nessa vida e salvação eterna no mundo vindouro. Depois de terminar os seus escritos, Mormon entregou o relato a seu filho Moroni, que acrescentou algumas palavras duas e ocultou as placas no Monte Cumora. Em 21 de setembro de 1823, o mesmo Moroni, então um ser ressurreto. Oi, Paulo.